Fala, meus amigos, sejam bem-vindos à segunda aula de preenchimento facial. Você aí que está começando a assistir agora minhas videoaulas, corre lá no meu canal, assiste a primeira aula de preenchimento facial, onde eu vou estar dando aqui uma série de videoaulas explicando sobre o preenchimento facial, desde a história aí do preenchimento até a parte de aplicação. O meu objetivo é fazer com que vocês aprendam de forma correta a fazer essa aplicação, uma forma segura, e que vocês se sintam capacitados para poder fazer tal procedimento. Eu lembro que quando eu comecei há algum tempo atrás, eu tive que investir bastante em cursos para poder chegar até onde eu estou. E eu estou aqui passando gratuitamente para vocês esse material, onde o meu objetivo mesmo é fazer com que vocês saiam capacitados, onde vocês saiam de uma zona X para uma zona Y, onde vocês possam alcançar o sucesso. Quando eu comecei, eu vendia de 7 a 8 seringas de preenchimento no mês. Hoje eu vendo aí de 80 a 100 seringas no mês. E a gente tem crescido lá no consultório. Eu tenho tido um aumento bem exponencial devido aos resultados, que eu costumo dizer que o resultado é quem vai trazer o cliente para que a gente possa crescer aí no mercado de trabalho. Eu espero de coração que vocês também cresçam, e vocês vão ver que nessas videoaulas aqui, nessa série de videoaulas, eu vou explicar detalhadamente cada processo do preenchimento, desde a sua reticulação, desde da parte da história, desde produtos, cânula, agulha, profundidade, qual área a gente vai preencher. Então a gente vai ser debatido tudo aqui nessa série de videoaulas, e o intuito é esse, é vocês saírem daqui especialistas e capacitados para poder atuar nessa parte de preenchimento de injetáveis, que é uma área muito boa, muito rentável, e se a gente tem ótimos resultados, a gente consegue alcançar lugares maiores. A gente vai ver que nossa renda vai aumentar, a renda de vocês aí, provavelmente vocês vão pular aí de 5 seringas vendidas no mês para 30, 50, 60, 80, 100, 120. Isso vai depender também do esforço de cada um. Eu vou dar aqui o caminho da pedra, e vocês aí têm que trilhar o caminho de vocês. Eu já vou facilitar então esse processo para que vocês consigam chegar o mais rápido possível no topo. Então vamos lá, vamos recapitular aqui o que já foi falado na videoaula anterior, A gente falou sobre o histórico do ácido hialurônico, a gente falou também sobre as suas particularidades, reticulação, densidade, e falamos também sobre a introdução do material. Então a gente citou o histórico, que foi descoberto lá em 1934, falamos também dos anos 80, onde surgiram os primeiros preenchedores à base de colágeno bovino. Em 2003 já veio uma nova descoberta aí com os novos preenchedores à base de colágeno humano. Em 2003 também a FDA aprovou a Restylane, que foi o primeiro ácido hialurônico de gel não animal. Em 2004 a empresa Allergan já lançou o seu ácido hialurônico de origem animal, e desde então a gente veio aí só melhorando essa questão de preenchedores. A cada dia mais o mercado de preenchedores vem se inovando, a gente vem tendo novos preenchedores muito mais seguros, tendo uma durabilidade maior. Nós falamos também aí sobre o que consiste o preenchedor, quais são as áreas que a gente consegue trabalhar, desde a derme até o periósteo. Falamos também da sua estrutura, quais são as finalidades do ácido hialurônico. Falamos quais são os objetivos que nós precisamos ter no ácido para que a gente consiga ter ótimos resultados. Qual é a finalidade do ácido hialurônico, que é a produção de colágeno, devolver volume, hidratação. Então a gente passou tudo isso na aula anterior. Se você não viu, corre lá para assistir a primeira aula dessa série de aulas aí de preenchimento facial. Falamos também de reticulação e densidade,
que é muito interessante a gente entender que um material mais reticulado é um material que vai ter uma maior densidade, e um material menos reticulado é um material que vai ter uma menor densidade, consequentemente vai ter, né, mais ligações. Um material que tem uma maior reticulação, ele vai ter mais ligações, mais cross-linkagem, ele vai ter mais ligações com estabilizadores também. Falando dos estabilizadores, que ele tem a capacidade de aumentar a durabilidade do produto. E agora nós vamos então adentrar nessa nova aula, onde nós vamos falar de diferentes profundidades, vamos falar de material biofásico, monofásico, vamos falar das 3 principais características físicas do ácido hialurônico. Vamos lá para então começarmos a dar início aí a essa aula de hoje. Então vamos lá falar das diferentes profundidades que nós podemos utilizar a aplicação do ácido hialurônico. Aqui nessa imagem a gente consegue observar a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, o músculo e a justa óssea. A gente pode fazer a aplicação do ácido hialurônico nessas camadas. Nós temos, né, alguns materiais de ácido hialurônico. Nós temos produtos não reticulados, que não tem reticulação nenhuma, produtos que têm uma baixa reticulação, produtos que têm uma reticulação média e produtos que têm uma reticulação alta. É indicado a aplicação nessa derme mais superficial, que a gente está vendo essa primeira agulhinha aqui em cima com o número 1. É indicado a utilização de produtos não reticulados, que são nessa derme mais superficial. Nessa segunda agulha aí que está sendo demonstrado, ela é uma derme média, então é indicado aí produtos com reticulação baixa. Essa terceira imagem, que é dessa agulha, é uma derme mais profunda, então a gente pode trabalhar com material com reticulação média. E essa quarta agulha aí é onde a gente está no tecido subcutâneo e na justa óssea, é quando a gente consegue trabalhar com produtos de alta densidade, um produto mais reticulado. É importante a gente entender então essas camadas, quais são as indicações, e mais para frente eu vou falar com vocês quais são as áreas que eu faço utilização de determinado produto, para vocês também ficarem sabendo o que eu gosto de utilizar. Mas eu não quero que vocês utilizem isso como rotina de vocês. Eu quero que vocês entendam por que vocês estão utilizando esse tipo de produto, tá bom? Vamos passar então para o próximo slide, onde a gente vai adentrar aí. E a concentração de ácido hialurônico. Então vamos falar um pouquinho da concentração. Eu vou bater sempre na tecla que eu quero que vocês aí entendam o porquê que nós estamos utilizando cada produto. Eu quero que vocês entendam cada processo do preenchedor, porque eu quero que vocês saiam profissionais de excelência. Eu quero que vocês saiam de uma zona X para uma zona Y. Vocês vão decolar, e vocês só vão conseguir decolar através de conhecimento, através de resultados de excelência. Se você tem resultado de excelência, você consegue alcançar voos maiores, você consegue chegar mais longe. Só que para você ter resultado de excelência, você tem que ter conhecimento, você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo. E a gente só consegue entender quando a gente estuda. Então por isso que é importante você estar aqui concentrados, prestando atenção nessas videoaulas. E acompanhe aí toda essa série de videoaulas, vocês vão ver que vocês vão alavancar muito o conhecimento de vocês. Eu quero abrir a mente de vocês sobre o ácido hialurônico, sobre essa questão de preenchedores. Eu tive muita dificuldade também quando eu comecei em relação a preenchedores. Eu ficava muito na dúvida em qual preenchedor eu vou utilizar, qual é a área. E eu fiz diversos cursos, e esses cursos eles não falavam que tinham preenchedores bifásicos, preenchedores monofásicos, não falavam de concentração. É mais um curso que você vai lá e você tem a prática. A teoria era bem crua mesmo, e eu quero passar o máximo de conhecimento aqui para vocês. Então a concentração do ácido hialurônico, ele refere-se à quantidade total de ácido hialurônico presente no gel, expressa em miligrama por ml. Alguns artigos aí falam que uma quantidade ideal de ácido hialurônico presente no gel é acima de 20 miligramas por ml.
Teoricamente, então, um gel que tem uma maior quantidade, né, de ácido hialurônico, ele é um gel mais rígido, ele é um gel onde ele tem uma capacidade de expansão de volume melhor, ele é um gel, então, que vai ter uma maior durabilidade. Entretanto, nem todo o ácido hialurônico presente no gel ele é reticulado. Nós temos os ácidos hialurônicos também não reticulados presentes no gel. Então, assim, a durabilidade do gel não está ligada somente à concentração de ácido hialurônico, está ligado também à quantidade de reticulação presente no ácido. Então, isso é importante a gente entender para que nós consigamos saber qual material nós vamos utilizar, qual material é melhor para determinada área, determinada região. Se a gente pegar alguns portfólios aí de algumas empresas, por exemplo, a gente tem empresa que tem vários materiais com várias densidades, com várias reticulações. Por exemplo, o material X e o material Y, eles têm a mesma concentração de ácido hialurônico. Vamos dar um exemplo aqui, tem 24 mg por ml de ácido hialurônico, porém a sua reticulação é diferente. A reticulação do material X é 9 e a reticulação do material Y é 11. Então, qual material que vai ter uma maior durabilidade? O material que tem a concentração de reticulação 11. O material que tem a concentração de reticulação 9, ele vai ser um material que vai ter uma durabilidade menor. É um material também mais fluido. Um material que tem uma maior reticulação é um material mais denso. Então, por exemplo, por isso que essas empresas aí, eles têm várias linhas de reticulação. Se a gente observar, a gente tem materiais aí que tem empresas que têm várias linhas, linha DIP, linha fio, enfim, várias linhas que são, isso está relacionado à reticulação e também à concentração de ácido hialurônico. Então isso é importante a gente entender essa questão aí de concentração de ácido hialurônico e a reticulação também. Quanto maior a reticulação, maior será a durabilidade, e quanto menor a reticulação, menor será essa durabilidade. A gente costuma dizer aí que o material ideal seria um material onde ele tivesse uma menor concentração de ácido hialurônico para reter menos água e uma maior concentração de reticulação para que ele tenha uma durabilidade maior. E também, gente, é muito importante vocês entenderem que uma maior concentração de ácido hialurônico, a gente vai ter uma maior retenção de líquido. Então, quando vocês forem fazer preenchimento, eu falo qualquer área, seja olheira, boca, nariz, mandíbula, malar, qualquer área, nunca tenta corrigir 100% numa única sessão. Eu quebrei muito a cara em relação a isso. Quando eu fazia preenchimento, eu comecei lá com preenchimento de olheira, bigode chinês, fui nos preenchimentos mais simples, para dar início à minha carreira aí na parte de preenchedores, e eu tinha muita dificuldade, principalmente na parte da olheira. Geralmente eu tratava a olheira, corrigia a olheira toda numa sessão, daqui a uma semana, 2 semanas depois, o paciente me ligava e falava assim: doutor, minha olheira agora eu tô com uma bolsa na olheira, você trocou uma disfunção estética por outra. E eu ali quebrando a cabeça, assim, gente, mas por que se eu corrigir tudo ali na sessão e agora eu tô com um paciente que tem uma bolsa na olheira, então eu troquei uma disfunção estética por outra disfunção estética. Então é exatamente isso, eu fiz uma hipercorreção desse paciente. Eu não sabia que nessa área eu teria que usar um material mais fluido, com menos reticulação, e isso tudo faz a diferença no resultado. É isso que vai diferenciar você do seu profissional vizinho, é você entender o que você está fazendo, por que você está fazendo aquele tipo de procedimento, por que você está utilizando aquele tipo de material, e é esse cliente seu que vai te trazer outros pacientes, que vai fazer com que você cresça exponencialmente, de forma orgânica. Isso é muito interessante, esse feedback de um cliente com o outro. Eu costumo dizer que um cliente, ele traz 10 clientes novos, e um cliente satisfeito, ele traz 10 clientes novos, e um cliente insatisfeito, a gente tira aí 100 pacientes. Então é muito importante você, principalmente quem está começando, né, que tem aquela desconfiança de o cara é novo, ninguém nunca fez com ele, não tem nenhuma referência de pessoas que fizeram o preenchimento com ele. Então isso é muito importante, a gente acertar
principalmente para quem está começando e para que a gente consiga ir crescer e alavancar no mercado de trabalho. Então, por isso que eu quero que vocês entendam cada processo, por que utilizar cada produto em cada região, tá? Então, só a gente recapitulando aqui, a quantidade, então, a concentração de ácido hialurônico refere-se à quantidade total de ácido hialurônico presente no gel. E assim, nem todo ácido hialurônico ele é reticulado. Nós temos também ácido hialurônico não reticulado. Então, para a gente entender sobre a durabilidade, nós temos que entender a quantidade, a concentração de ácido hialurônico e também a reticulação. Que a reticulação é quem vai dizer se o produto vai ter uma maior degradação ou uma menor degradação, e também está interferindo no local que você vai fazer a aplicação. Um material menos denso nós podemos utilizar, por exemplo, em olheira, boca. Um material mais denso nós podemos utilizar em contornos. Então isso é interessante a gente ficar sabendo de materiais. Depois nas próximas aulas eu vou falar para vocês quais materiais eu utilizo em cada região, mas eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês saibam o porquê, para que vocês também possam escolher o material que vocês vão utilizar aí na clínica de vocês. E vamos para esse próximo slide aqui então, onde a gente vai falar aqui sobre gel bifásico e monofásico. Quem aí nunca escutou falar sobre esse tipo de gel, vocês vão escutar aqui agora falar sobre esse gel. Quando a gente trabalha com preenchedores, nós temos dois tipos de gel, que são o gel bifásico e o gel monofásico. Esse é um tema, ele é bem complexo, é bem chatinho de entender, mas eu vou tentar deixar de forma mais tranquila aqui o entendimento de vocês em relação à diferença do gel bifásico e gel monofásico. O gel monofásico ele possui apenas uma fase de ácido hialurônico na sua molécula. Ele é um produto que ele é mais homogêneo, ele tem uma facilidade de ser mais uniforme, uma facilidade de modelagem. Então ele é um gel mais fluido, onde nós conseguimos, ter uma facilidade na sua manipulação. Então esse é um tipo de gel que nós temos aí de ácido hialurônico. Ele é um gel, se você for observar, a gente consegue utilizar até com agulha, com calibre mais fino, pela sua fluidez. Só que com isso, com o gel monofásico, ele também vai ter uma durabilidade menor devido às suas moléculas, devido às suas reticulação. Geralmente um gel monofásico, ele é um gel que ele é menos reticulado. Então, para quem está começando, é interessante trabalhar com o gel monofásico, porque ele permite ao profissional ter uma modelagem mais fácil. Quando ele vai fazer o preenchimento, ele é mais fácil para você poder modelar, você fazer preenchimento labial, você consegue modelar mais fácil, preenchimento de mandíbula, você consegue preencher mais fácil, bigode chinês. Então quando você introduz o produto, ele é um produto mais fluido, então a gente tem essa facilidade, de trabalhar. Então principalmente para quem está começando aí, é muito bom você está começando começar a utilizar uns produtos monofásicos, porque você vai ter uma facilidade melhor. Vocês vão ver que esses preenchedores ele vai causar menos edema. Por quê? Porque é um produto que ele tem menos reticulação, ele tem uma quantidade menor de ácido hialurônico, então a gente vai ter uma retenção de água menor, então tem uma facilidade melhor. Até para intercorrências, ela é mais fácil de se tratar, porque ele é um gel mais fluido, então ele se torna um produto mais seguro. Então essas são as características de um gel monofásico, e ele também tem uma maior biointegração com o tecido. Por isso que a gente tem essa maior facilidade quando a gente vai fazer o manuseio do produto. Então quando a gente vai fazer a modelagem, a gente tem uma facilidade melhor. Diferente de um gel bifásico, que é um gel onde ele tem duas fases de ácido hialurônico. Eu costumo dizer que o gel bifásico, para ficar mais fácil de entender, ele é um gel que já possui um ácido hialurônico reticulado. Então ele é um gel mais denso. Por isso que quando a gente fala de gel bifásico e gel monofásico, o gel bifásico ele é um gel mais denso. Você vai ver que ele tem uma densidade maior.
E, então eu costumo falar que quando a gente vai trabalhar com gel bifásico, nós temos que ter uma atenção maior para poder utilizar esse produto. Mas nessa série de videoaulas eu vou ensinar vocês a trabalharem tanto com gel monofásico quanto gel bifásico, para vocês terem uma tranquilidade maior, e quando você entende o porquê você está utilizando daquele produto, fica mais fácil você entender o porquê, né, do produto. Então, quando a gente fala, né, de densidade, o gel bifásico ele é muito mais espesso do que um gel monofásico. Então ele produz uma autorresistência e tendo uma maior dificuldade no seu manuseio. Então o profissional que for utilizar um gel bifásico é um profissional que ele vai ter que ter um expertise maior na hora de fazer o manuseio. Ele é um gel mais denso. Pessoal que gosta de trabalhar com agulha, que não é o meu caso, eu gosto de utilizar seringa, microcânula. Até a microcânula ela tem que ser mais grossa, porque o gel ele gera uma resistência maior por ele ser um gel mais denso. Então o profissional que for trabalhar com o gel bifásico tem que ficar muito atento em relação a isso, porque ele é um gel que ele tem essas características de ser mais denso. O profissional tem que ter uma expertise na hora de modular o produto, e tem um maior risco na parte aí de intercorrência. Então tem que ser um profissional que já tem uma expertise aí com essa questão de gel. E o gel bifásico também ele tem uma capacidade de expansão maior. Então por isso que ele é um gel que ele é mais difícil de se reverter e exige um maior cuidado ao mesmo tempo. Porque ele tem a maior capacidade de expansão, porque ele é um produto que ele é mais reticulado, ele é um produto que geralmente ele costuma ter uma quantidade maior de ácido hialurônico. É o que eu estou falando com vocês. Com essa evolução dos preenchedores, já tá vindo novas tecnologias onde conseguimos ter gel de monofásico com a concentração boa de ácido hialurônico e uma maior reticulação. Então gel monofásico já tem esses resultados mais prolongados. Então a tecnologia ela vem avançando e a gente tem que se atualizar para que a gente consiga, né, acompanhar essa evolução, que é uma evolução muito boa para a gente. Isso deixa o nosso trabalho mais seguro, cada dia mais seguro. Então é isso sobre o gel monofásico e bifásico que eu queria, né, que vocês entendessem a relação do gel bifásico para o gel monofásico, as características de cada um. Então o gel monofásico ele é um gel onde você vai ter uma maior fluidez, você vai ter uma manobra mais suave, né? Você consegue reverter mais a situação por ser um gel menos reticulado, menos denso. Para quem está começando é muito importante. Ele é um gel homogêneo, ele se adapta melhor no tecido, diferente de um gel bifásico, que ele é um gel que tem uma reticulação maior, uma densidade maior. Então você tem que ter um manuseio maior, só que também a gente tem uma durabilidade maior desse gel bifásico, e a gente também tem uma capacidade de expansão maior por ter mais ácido hialurônico e mais reticulação. Lembrando que com essa evolução, algumas empresas já estão desenvolvendo preenchedores monofásicos com uma reticulação maior. Então a gente tem uma durabilidade maior, tá? Por exemplo, eu gosto de utilizar tanto preenchedores bifásicos como preenchedores monofásicos. Eu vou explicar para vocês nas próximas aulas quais são os preenchedores que eu gosto de utilizar, o porquê, não fazendo propaganda de nenhuma marca, mas é exatamente o que eu vivo, o que eu gosto de utilizar, e eu quero que vocês entendam também, para que vocês possam entender, diferenciar e saber o porquê vocês estão utilizando esse tipo de gel
em cada lugar que vai ser preenchido, tá? Então eu tentei deixar de uma forma aqui mais simplificada sobre a diferença do gel bifásico e do gel monofásico. Ele é meio chatinho de entender, essa diferença do gel, mas eu tentei deixar de uma forma mais simples e mais didática possível para que vocês consigam entender a diferença aí, tá? Então a diferença são essas: questão de densidade, de fluidez, questão de manobra de manuseio, de cuidado, de ficar mais atento. Um produto que ele é bifásico, ele tem uma chance de formar os granulomas, então é muito importante você massagear bem, apertar bem o local, tá? Então a gente tem que ficar atento a essa diferenciação de produto. E aqui agora nós vamos falar sobre as características físicas do gel de ácido hialurônico. Esse é um tema muito importante, eu quero que vocês fixem isso aí na cabeça de vocês. Quais são as 3 características físicas do gel de ácido hialurônico? Só que antes da gente poder falar dessas 3 características, eu queria falar então, é só a gente dar uma recapitulada aqui, que os géis superficiais são aquele gel que tem uma textura mais fluida, né? O gel médio são aqueles géis que tem uma textura intermediária, e o gel profundo são géis que tem uma textura mais alta, mais densa. Eu queria, só para a gente dar uma recapitulada de tudo aí que a gente está falando. Eu já falei desde a primeira aula, eu estou falando de reticulação, crosslink, só que ainda não debati sobre viscoelasticidade, que é um tema que é importante a gente entender para a gente saber se um produto ele é mais reológico, né? Entre um produto e outro. Isso é importante a gente entender a reologia. E a reologia está muito ligada a um produto ele ser de boa qualidade ou não. Então um produto que tem uma maior reologia, ele é mais reológico, ele é um produto que tem uma maior confiança, que é quando a gente consegue injetar o produto e ele não perder as suas características. Então a gente vai falar nessa aula sobre essa questão de viscoelasticidade. Então vamos lá, vamos recapitular aqui um pouquinho sobre reticulação, que a gente já falou sobre a reticulação, né? A gente já falou então sobre a reticulação, que a reticulação nada mais, nada menos quando falamos de reticulação, nós tratamos de capacidade do gel em reter moléculas de água. Isso aí a gente já está batendo desde a primeira aula de preenchimento. Nós estamos falando de reticulação para vocês verem como é importante a gente frisar essa parte de reticulação. Eu quero que vocês entendam aí, tá? Essa parte das características físicas. Então, gente, um gel que ele tem uma maior fluidez, ele é mais fluido, ele é um gel que tem uma menor reticulação, é um gel mais fácil de trabalhar, é um gel que a gente consegue modelar mais fácil, um gel que ele tem uma rigidez maior, ele é um gel que tem uma reticulação maior, então ele é um gel um pouquinho mais difícil de trabalhar, ele é um gel que a gente tem que ter um cuidado maior na hora de massagear a região, porque ele pode formar ali alguns granulões, deixar alguns grânulos, então a gente tem que ficar muito atento em relação a esse gel, só que também é um gel que tem uma durabilidade maior. Só lembrando a vocês que hoje em dia, como eu falei, que a ciência nessa parte de preenchimentos ele tem avançado bastante. Algumas empresas aí já estão criando alguns géis de ácido hialurônico com a concentração menor de ácido hialurônico e tendo uma reticulação maior. Isso é muito bom, isso traz uma confiança maior para nós que somos injetores. E falamos também sobre o crosslink, que antigamente nós confundíamos muito a reticulação com o crosslink. A gente pensávamos, né, que era a mesma coisa, só que hoje a gente consegue entender que o crosslink ele é uma fase da reticulação. Eles dois estão ligados, mas ele é uma fase da reticulação. Então o crosslink ele é a ação desencadeada a partir da reticulação do gel de ácido hialurônico. Então quando o gel ele entra em contato com o tecido, ele ocorre uma expansão de volume, ele retém a água naquela região. E quando ele retém, é quando começa a acontecer a crosslinkagem, que seria essa ligação cruzada do gel com o tecido. Então essa é a diferença aí
do crosslink com a reticulação. É importante a gente entender também isso em relação à reticulação e crosslinkagem, sobre o crosslink. Eles são diferentes. Antigamente a gente achava muito que era a mesma coisa. Toda vez que a gente fala em reticulação, a gente falava em crosslink como se fosse a mesma coisa. Só que hoje a gente consegue entender que o crosslink ele faz parte, né, da reticulação. Ele é desencadeado através da reticulação, porém ele é uma ação à parte. Então ele só começa a ter essa crosslinkagem, essa ligação cruzada através do contato do ácido hialurônico com o tecido, que é quando ele começa a se expandir, quando ele começa a recrutar água. E sobre a viscoelasticidade, ela é uma característica reológica do ácido hialurônico que tende a manter-se unido, ou seja, ele não sofre, né, uma deformação. É um produto que ele tem uma grande capacidade reológica de reologia. Ele é um produto de confiança, ele é um produto onde nós não sofremos nenhum tipo de deformação. Então isso é bom para nós que estamos fazendo a aplicação. Que já pensou você fazer a aplicação do produto, do gel, e o gel ele se deformar ao longo do que ele vai saindo da seringa, ele vai perdendo a sua estrutura. Então isso não é bacana, principalmente a gente que trabalha aí com gel, isso não é bacana. Então é preciso que o gel ele tenha uma ótima viscoelasticidade, e a reologia nada mais, nada menos que é um estudo onde que identifica como os materiais eles se comportam em resposta à força aplicada. É exatamente isso que eu estou falando. Imagina aí que você tem uma seringa de ácido hialurônico e você está injetando o produto, aquele produto está saindo ali pela seringa, só que a gente vê que ele não perde a sua formação, ele mantém a sua estrutura ali do ácido, do gel. E se esse produto ele fosse um produto que tivesse uma baixa reologia, uma baixa viscoelasticidade, ele seria um produto onde ele saísse ali, ele estivesse saindo ali da seringa, esse produto ele estaria se deformando, estaria ficando, digamos assim, fluido, perdendo a sua estrutura. Então, um produto que tem uma ótima viscoelasticidade, ele é um produto também que diz que se o gel ele é bom ou não. Então a gente recapitulou tudo aqui, nós falamos então nessa aula, entendemos um pouquinho aí da classificação de gel bifásico e gel monofásico, entendemos onde que nós vamos aplicar um gel que tem uma baixa reticulação, um gel que tem uma alta reticulação, falamos aí das características do ácido hialurônico. E era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Nas próximas videoaulas eu vou estar explicando para vocês aí questão de aplicação. Eu vou passar para vocês quais são os materiais que eu utilizo em cada região, aplicação de agulha, o cano, o porquê que eu faço. Isso tudo vai ser passado ao longo dessa série de videoaulas. Eu espero ter contribuído com vocês nessa nova videoaula. E estou muito feliz em estar aqui compartilhando essa minha experiência com vocês, porque de coração mesmo, gente, eu quero que vocês saiam daqui capacitados e habilitados para poder agir com segurança e total tranquilidade. Eu não quero que vocês tenham medo nem receio do preenchedor, eu quero que vocês saiam daqui totalmente capacitados. E eu vou fazer com que vocês saiam totalmente capacitados, que eu quero isso, eu quero que vocês alavanquem, eu quero que vocês cresçam absurdamente aí, essa procura de preenchedores, essa procura de pacientes em estar fazendo harmonização, fazendo preenchimento com vocês. Eu quero alavancar, eu quero ver vocês crescerem, eu quero acompanhar cada um de vocês. Eu vou estar liberando também um link para a gente entrar aí no Telegram, onde eu vou estar distribuindo alguns artigos, algum material. Eu vou estar conversando com vocês nesse link aí do Telegram, tá bom? Então espero vocês na próxima aula e até mais.